Pai do Senhor, povo de Deus, eu estou entrando mais uma vez aqui na live. Convido você a assistir um pouquinho dos vídeos que tenho aqui no meu canal falando sobre o Apocalipse. Quero começar essa live, gente, já agradecendo vocês que foram se inscrever no canal do Abias. E quem tiver interesse de se inscrever, o link está na descrição do vídeo quando terminar essa live, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. E aí eu quero, gente, já trazer a live passada, o assunto do Mahdi, as profecias que está no Alcorão a respeito do Mahdi. E eu trouxe esse assunto, só que tem gente que ainda não tem uma mente purificada para compreender o que a gente está querendo ensinar. Os crentes de hoje é muito difícil de entender a palavra. Deus desse século cegou o entendimento dessa geração para que eles não possam compreender a palavra. Então, vou fazer aqui um resumo. No vídeo passado eu trouxe alguns textos que está escrito no Alcorão e nas Hadith, né, dos muçulmanos, comprovando esses textos com a Bíblia, tá? Mostrando a respeito do que está escrito sobre o Mahdi. No Alcorão ele é o Messias, na Bíblia ele é o Anticristo. Para nós o Alcorão ele não é a palavra de Deus, para nós é a Bíblia. Só que tem gente que diz, Anábia, para de falar do Alcorão, prega sobre a Bíblia. Mas a pessoa não pede a Deus entendimento para compreender o que está sendo dito. Eu não estou pregando o Alcorão, eu não estou pedindo para ninguém se converter ao Islã. Eu estou trazendo uma mensagem bem clara, que eu acredito que é bem clara, o meu tipo de linguagem, para que a pessoa não venha se deixar levar pelo falso Messias. O nosso Messias é Jesus, só que no Alcorão existe uma profecia de um novo Messias, ou seja, o Anticristo. Só que Satanás vai enviar o Messias dele. Quando vier esse Messias dele, o mundo vai receber esse Messias como Salvador, como Rei, vai ser aclamado, vai exigir adoração. Você precisa saber de onde ele vem, quem é ele, para que você não caia nessa ilusão de acreditar que Jesus não é Messias, mas Jesus é. E aí, gente, o que eu quero trazer hoje é exatamente sobre isso. Aí alguém diz, mas você está acreditando na profecia do Alcorão? Mas é claro que eu tô, porque quem profetizou foi o falso profeta. E a profecia profetizada pelo falso profeta vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque ele pegou apenas uma profecia que estava na Bíblia, distorceu a profecia, favorecendo essa profecia para ele. Porque tem gente que não entende. Vamos dizer que eu estou dizendo aqui, olha, gente, esse meu óculos é de grau. Aí você diz, a irmã Nábia não usa óculos de grau, ela usa óculos escuro. Na verdade, eu estou usando óculos. Aí você vai passar uma mensagem totalmente errada do que é. É isso que acontece. Então, as profecias que tem lá é do falso profeta. Quem preparou o caminho do anticristo foi exatamente o falso profeta. Para poder, quando essa profecia se cumprir, o povo entender que o Mahdi é o verdadeiro anticristo, é o verdadeiro Messias, pelo fato de que já estava sendo profetizado. Então, teve até outra pessoa que disse assim, mas você esquece que os muçulmanos acreditam em Jesus e você está dizendo que ele não é profeta. Jesus não é um profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o sumo sacerdote, ele é rei e ele é juiz. Ele não é um profeta. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Eles estão pegando os textos bíblicos como Apocalipse 19 para poder favorecer o anticristo, na verdade o Mahdi deles. Ou seja, a moça disse assim, olha, mas a Bíblia fala que Jesus vai vir. Então, o que está no Alcorão é verdade. Porque no Alcorão está dito lá que Jesus vai vir para desfazer a mensagem que vocês estão pregando de que ele não é filho de Deus, ele é apenas profeta. Então, esse homem que vai vir dizendo, oi, eu sou Jesus, ele também é um outro falso profeta que virá. Para poder manipular nós,
para que o anticristo venha reinar sem nenhum empecilho. Então, ela está pegando aquele texto de Apocalipse 19, onde Jesus vem, né, com todo o seu exército, só que no Apocalipse 19 ele vem com seu exército de anjo, só que para eles, para os muçulmanos, Jesus vai vir com seu exército de gente. Viu? Olha só, olha como está totalmente distorcido. Diz que Jesus vai vir com seu exército de pessoas para poder dizer, gente, eu não sou filho de Deus, não. Eu sou apenas um profeta. E ele vai dizer que o Mohammed, que é o Maomé, é o verdadeiro profeta enviado de Deus. Olha só. Então, você vê que existe sim manipulações quando você não tem compreensão da palavra. E aí tem gente que não se aprofunda em tentar compreender a palavra e não ora para que Deus dê a compreensão dessa palavra e fica até mesmo acreditando em palavras ditas por muçulmanos nas redes sociais. De vez em quando eu vejo algum crente dizer, mas os muçulmanos acreditam em Jesus. É mentira, eles matam quem adora Jesus. Na verdade, eles dizem assim, mas no Alcorão todos os profetas são reconhecidos. É mentira também. Eles estão dizendo uma mentira muito grande, dizer que os muçulmanos e no Alcorão acreditam em todos os profetas. É mentira. Me mostra no Alcorão uma profecia feita por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel. Mostra-me no Alcorão uma profecia dita por Daniel, o profeta Daniel. Uma profecia dita pelo profeta Isaías. Vamos lá, todos os profetas. Não, você não acha nenhuma profecia dessas. Quando você vai analisar os profetas que Deus levantou, muitos deles nem mulher tinha. Deixava a sua vida, seu cotidiano, sua família ia viver para Deus. Mohammed teve 5 mulheres. A diferença de Mohammed para todos os profetas da Bíblia é totalmente diferente. Aí diz, não, mas os muçulmanos acreditam nos profetas da Bíblia, do Torá. Mentira. Eles dizem que eles são profetas de Deus, é mentira também, porque não tem nenhuma escrita de Moisés no Alcorão. Moisés foi o primeiro a receber as leis de Deus, não tem uma lei de Moisés no Alcorão. Se eles crescem que realmente Moisés era profeta, por que as palavras de Moisés não estão no Alcorão? Por que as leis de Moisés, o primeiro a receber as leis de Deus, não está no Alcorão? Porque Moisés era judeu, vamos dizer judeu, porque naquele tempo ainda não se chamava de judeu. Cadê as histórias que tem no Torá e na Bíblia? Cadê que essas histórias tem no Alcorão? A história de que Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, não tem? A história que Deus abriu o Mar Vermelho e matou os inimigos de Israel, não tem? Não tem. Por que só tem a parte que interessa? Porque, na verdade, para quem não sabe quem foi Maomé, o Mohammed, gente, é o nome dele normal, mas a gente chama aqui de Maomé. Quando ele nasceu lá na Arábia Saudita, ali em Meca, ele foi morar em Medina, foi porque no começo ele foi muito rejeitado como profeta, e ele começou a ter essas visões, né, quando aparecia um anjo e dizia, recita, e aí ele começava a recitar essas palavras, ele era analfabeto, e aí alguém começou a copiar para ele. Naquele tempo, já existiam os judeus, e Jesus já tinha subido ao céu. Então existia também cristão. E então alguém aconselhou Mohammed a ir até Jerusalém. Vai lá em Israel, porque lá tem os judeus, e os judeus é quem entende de profeta, porque todos os profetas que a gente ouviu falar, eles vieram lá de Israel. Veja só, quem é que morava lá em Israel? O judeu, está no Alcorão. Então, cadê os palestinos que estavam em Israel? Não tinha. O próprio Alcorão vai anular que os palestinos moravam em Israel. E aí o Mohammed se encontra com o judeu, fala lá das visões que ele tem, e os judeus não aceitou ele como profeta, porque analisou todas as suas palavras, analisando dentro do Torá, ele não coincidia com o que estava no Torá, ele era
o contrário do que estava escrito a respeito dos profetas. Porque Israel tinha todos os pergaminhos de todas as palavras que todos os profetas existiu. Falou, né? Todos os profetas de Deus que vieram de Israel falou. Então, quando os judeus analisaram ali as palavras de Mohammed, que é o Maomé, eles não concordaram que Maomé era um profeta. É aí onde surge o primeiro ódio aos judeus. Então, Mohammed ficou irado com os judeus a partir dali. E aí é que ele profetiza a respeito de quem? De um Messias. Porque Mohammed ouviu dos judeus que tinha nascido um Messias lá, dos judeus cristãos que criam em Jesus. E esses judeus cristãos tinham falado para Mohammed que Jesus era o Messias enviado para Israel, que Israel era o povo elegido de todas as nações por Deus. Que Israel era descendente de Abraão, de Jacó, contou toda essa história. Foi aí que ele começou a dizer que eles também eram descendentes de Abraão. Não significa que são. Ele que começou a partir daí a dizer. Por quê? Porque ele criou ódio, porque os judeus não aceitou ele como profeta. E aí ele passa a profetizar que da casa dele também vai vir o Messias, que é o Mahdi. Nem que falta um dia para acabar o mundo, Deus vai enviar o Messias também da casa dele. E por vingança ele profetiza que esse Messias que vai vir da casa dele vai destruir os judeus. E ele diz que os muçulmanos têm que se esforçar para eliminar os judeus da face da terra. Porque se não for assim, não virá o reinado desse Messias. Ele está falando de quem? Do Mahdi, que na nossa Bíblia é o anticristo. Então tudo começa com ódio, com inveja, né? Aí começa a copiar tudo das tradições dos judeus, né? Os muçulmanos também sacrifica cordeiro, que é agora. Eles estão agora, nesse mês, no Ramadã. O Ramadã é uma cópia do que já existia nos judeus, o Yom Kippur. O Yom Kippur dos judeus é o jejum de um mês. Então ele começa a copiar tudo isso aí também. E aí ele chama de Ramadã. Os judeus tinham o dízimo, né? Os muçulmanos copiaram o dízimo também chamado de Zakat. Então tem tudo. Aí no último dia do Ramadã, eles fazem uma festa chamada de Eid, que é o sacrifício do cordeiro também, viu? Eles fazem isso também. Existe um local que só vai os homens, não vai as mulheres. Só vai os homens, se veste todo de branco. Eles colocam lá o carneiro deitado, coloca a mão lá no olho, faz a oração e degola o carneiro lá. Exatamente para isso, entendeu? Então, no mês do Ramadã, eles jejuam também, igual os judeus, um mês de jejum. 6 horas da manhã até 6 horas da noite, eles não comem nada. E eles continuam trabalhando. Nós, cristãos, não fazemos isso. E acha que tem poder de Deus, viu? Acha que não tem. Tem que matar a carne. Então, é a partir daí, gente, que começa, né, uma cópia é aquilo como a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2, que ele vem eliminando tudo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus e se adora. E aí, eles induz todo aquele que se converter ao Islã a ter ódio dos judeus. Porque se você se converte ao Islã, você é uma pessoa crente em Deus, em Alá. E aquele que não é servo de Alá é infiel e merece ser degolado. E aí ele diz, degolai todos os infiéis. Então é a partir daí que surge a religião de onde vai vir o anticristo. Então o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, não é agora, foi de lá para cá. Tem todo um povo preparando o mundo para receber ele. Esse povo está esperando por ele como Salvador. Porque tem muita gente que vem aqui e diz assim, mas o anticristo é um homem que vai enganar muitos. Já tem muitos sendo enganados. É uma multidão. É mais de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Olha só, existe um profeta, que é o falso profeta. Existe um Messias, que é o falso Messias. Existe uma religião, que é a falsa religião. E existe um Deus, que é o falso Deus. Da onde é que as pessoas ficam tirando que o Macron, que o Trump, que o Papa é o anticristo? Não é.
O anticristo tem a sua história, tem a sua profecia, porque tem que ser profetizado para ele se cumprir a profecia dele e o povo acreditar que foi profetizado, assim como ele está copiando Jesus. Os profetas de Jesus profetizaram a chegada de Jesus como Messias. Isaías fala, né, que Jesus viria como um cordeiro, e como um cordeiro mudo se entregaria por amor de nós e morreria. Então foi profetizado a respeito de Jesus. Então Satanás, ele copia. Ele não quer ser Jesus, ele copia a história de Jesus para que se encaixe perfeitamente. Então ele levanta um profeta que profetize a chegada dele também. E aí quando a pessoa vai se converter ao Islã, a oração que faz ainda é levantando um dedo para cima. Esse dedo para cima é você se condenando. Por quê? Porque a Bíblia fala: não jureis por Deus, né, que está no céu. E quando você vai se converter ao Islã, você é obrigado a fazer uma oração que reconhece Deus, Allah, como o único Deus, e que o seu profeta é Maomé. Não está dizendo que Daniel, que Isaías, que Ezequiel, que Jeremias, que Moisés. Não está dizendo que nenhum desses é profeta. Está dizendo apenas que Mohammed é profeta. Só está dizendo que Mohammed é profeta. Então, aí o pessoal fica dizendo assim, ó. Ah, mas eles acreditam que os outros são profetas. Não acredita. Não tem nenhuma uma escrita no Alcorão dos profetas, dos primeiros profetas. Profetas de Deus, verdadeiros. Não estou falando de profeta qualquer um. Profeta de Deus. Então, nós estamos aqui, ó, irmãos, dentro desse cenário onde o Mahdi vai chegar como salvador dos árabes. Viu? Não é de você, não. Você será perseguido por esse povo. Já, já. Esse Mahdi vem como um substituto de Cristo, o Messias. Vem para anular que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, para que isso aconteça e ele seja bem recebido, tudo leva tempo. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, leva tempo. Primeiro ele envia um profeta, ele cria a religião, ele tem o seu próprio povo. E agora esse povo está dando a vida por ele. Pronto. Ele já tem um povo preparado para servir a ele, para adorar ele, para perseguir você. Mas ainda falta alguns ajustes, viu? Porque eu vou até ler aqui para você de novo o que está escrito aqui no Hadith. Quando o anticristo chegar, não vai ter para onde você fugir, porque está escrito lá que tem que degolar todos os infiéis, aqueles que não se converteu ao Islã. O que seria a marca da besta? A marca é exatamente o nome do próprio Mahdi. A marca vai levar o nome dele. A Bíblia está dizendo, é o nome dele. Ou o número do nome dele. O número do Mahdi é o número 12. Está dito assim, ó, na hadith deles, que haverá 4 acordos de paz entre vocês, cristão ou judeu. Mas tem que estar junto os cristãos. O acordo será mediado por uma pessoa que será o primogênito da casa de Arão, ou seja, da genealogia de Arão. 4 acordos. A Bíblia fala apenas de um acordo. Ou seja, a gente já está vendo esses acordos acontecer e vocês não estão atentos a isso. O que eu posso acreditar agora é que um desses acordos é o acordo abraâmico, viu? 4 acordos. O acordo abraâmico é um dos acordos, tá? Que já foi feito entre judeus e árabes e também cristão, porque o acordo abraâmico foi feito também com os Estados Unidos. E os Estados Unidos é considerado cristão porque crê em Jesus como Filho de Deus, tá? Cristão não é só aquele que é evangélico, não. É quem crê em Jesus como Filho de Deus. Então, um dos acordos já foi feito. O outro acordo, eu ainda não tenho certeza, mas eu vou citar que é possível que seja esse acordo, é o acordo do Hamas e Israel. Só que é um acordo de liberar reféns, que é garantia de paz, que também não é paz nenhuma, né? Para mim, esse pode sim ser o segundo acordo, mas é como eu falo, não é certeza, mas eu estou analisando.
O outro acordo que está vindo agora, até a irmã que mora lá nos Estados Unidos me enviou, a respeito de um sinédrio em Israel, onde possa participar cristão, judeu e árabe. O que é sinédrio? Sinédrio, gente, é um tribunal de julgamento. Para que serve esse tribunal de julgamento? É para julgar que só existe um Deus, que não tem outro fora dele. Ou seja, nós acreditamos que Jesus é filho de Deus. Então, esse tribunal era para decidir que é proibido adorar qualquer outro Deus, mesmo que seja Jesus. Então, para mim, esse será o terceiro acordo, viu? Quando tiver aí um acordo entre, porque o Trump recebeu o convite, tá? Do Sinédrio lá dos judeus para participar. Então, participar o Trump, os judeus e árabes, nesse acordo lá. Esse acordo, para mim, é o terceiro. Talvez vocês ouçam falar disso. Quem não ouviu, saindo dessa live, depois você pode pesquisar a respeito desse sinédrio, onde eles vão julgar as leis de Noé, tá? Dentro dessas leis é proibido ter qualquer outro tipo de idolatria. O único que deve ser adorado é Deus. E judeus acreditam que só tem um Deus, muçulmano acredita que só tem um Deus, e cristão acredita que só tem um Deus. Porém, nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Entende? Então, esse sinédrio é exatamente para barrar a adoração a qualquer outro Deus. Isso preparando o caminho para quando o anticristo surgir, ele se declara Deus, eu sou o Deus único, ele vai dizer, e toda adoração será voltada para ele, porque já vai ter uma lei mundial onde é proibido adorar outro Deus. Então, o último acordo, que seria o quarto acordo, é o acordo que ele fará com muitos. Que eu acredito que é o acordo que se dá entre o Irã e muitas nações, né? Muitas nações onde ele não vai trazer mais guerra a partir daquele momento, ele promete não fazer guerra com Israel durante 7 anos, ele promete não fazer guerra com os Estados Unidos, ele promete não fazer guerra com ninguém durante 7 anos. Então, para mim, esse é o último acordo, que é onde vocês vão ouvir falar de paz e segurança. É a partir daí que encerra o quarto acordo e começa a se falar de paz e segurança. Então, é nisso que o pessoal não quer compreender. Mas isso aí, irmã Nábia, está escrito no Alcorão. Mas está escrito lá, mas é verdade. Porque quem profetiza, você tem que entender que as profecias do falso profeta têm que se acontecer para poder dar respaldo que o anticristo é o verdadeiro Messias. Porque se não acontecer a profecia do falso profeta, ninguém vai aceitar ele como Messias. Então tem que acontecer, porque Satanás sabe, gente, das profecias do Apocalipse. Satanás sabe o tempo que ele vai reinar. Satanás sabe muito bem da chegada do anticristo, mas ele não quer chegar no mundo como o anticristo, não. Ele quer chegar como Salvador para poder receber a adoração. Então ele teve um plano. Você acha que Satanás, que arquitetou um plano para derrubar até essa parte dos anjos do céu, não é capaz de elaborar um plano desse? Aí o povo diz, não, o anticristo é o fulano, porque o Trump está preparando o caminho dele. Meu Deus do céu, o anticristo não precisa de 3 anos e meio para preparar o caminho dele, não. Ele precisou da vida toda. Antes de você existir, antes dos seus pais existir, antes dos seus avós existir, ele já estava preparando o caminho dele. O caminho dele está preparado de lá. Não tem dúvida que nós estamos vivendo no início da grande tribulação. A primeira fase. É a primeira fase da grande tribulação. É na primeira fase que tudo isso começa a se alinhar. Viu como está tudo se alinhando? Está tudo se alinhando. Não é da noite para o dia. Não é porque eu estou falando disso agora que vai acontecer amanhã. Não vai acontecer daqui a pouco. Não é. E aí você tem que esperar, porque está tudo determinado por Deus. É a essa geração. Essa geração é a geração que Deus reservou para passar dentro da grande tribulação, porque é a pior geração de todos os tempos. Nem se compara com Sodoma e Gomorra. E olha que Deus não teve misericórdia nem das crianças de Sodoma e Gomorra. Por que vai ter de nós? Se nós somos o pior de todos os piores que já existiu. Para essa geração, Deus mandou tanta graça. Por isso que diz que é o tempo da graça. Por quê?
Porque no tempo de Sodoma e Gomorra, Deus não teve graça deles lá não, ó. Mandou foi fogo. No tempo de Noé, Deus mandou apenas um pregoeiro da verdade, só um. Mas por que nós somos o tempo da graça? Não é que a graça liberou para você pecar, não. Não é. É porque o tempo da graça, Deus foi tão agraciado com essa geração, Deus se agraciou com essa geração, que mandou Jesus. Mandou o Apocalipse para nós saber o que é que vai acontecer. Olha, a geração passada não teve Apocalipse para saber, olha, vai acontecer isso. Não. O maior profeta está aqui, ó. Apocalipse é o nome dele. O maior profeta é aqui. Então, para essa geração, o tempo da graça, Deus mandou muita graça para nós. Mandou o Apocalipse para nós saber, o cronômetro do fim do tempo é o Apocalipse. Isso é uma graça para nós. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus mandou Jesus, que não mandou para as outras gerações passadas, que foi mais santo do que nós, que foi mais temente a Deus do que nós. A irmã Regina está dizendo, o Senhor Deus diz que se não abreviasse os dias, ninguém se salvaria, né? Não suportaria. Vai ser pior que Sodoma e Gomorra, vai sim. E eu tô muito meditando nessa palavra, sabe, irmã Regina? Que se a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24 exatamente isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Antes de Deus me fazer compreender, eu acreditava que essa frase estava se referindo ao período do anticristo, que se Deus não abreviasse logo o tempo, ninguém ia suportar o reinado dele, mas não é. Sabe por que Deus abreviou o tempo? Duas coisas eu entendo. O reinado do anticristo deveria ser 7 anos, mas ele vai reinar apenas 3 anos e meio dentro de Israel, a perseguição. Mas não é por conta disso que nenhuma carne se salvaria, porque quem morrer por amor a Jesus vai estar salvo. É por conta do tempo agora que nós estamos. Não se prega o verdadeiro evangelho nas igrejas de hoje. Olha a imundícia que está acontecendo com as igrejas nesse carnaval. Então, se Deus não abreviasse a chegada do anticristo, da grande tribulação, para poder Jesus vir, daqui para frente, se nós não fôssemos passar por tudo isso, nenhuma carne se salvaria que nascesse de nós daqui para frente. Vamos ver se você entende. Eu tenho o Abias. Se o Abias crescer, tiver filho, os filhos do Abias não iam ter o temor que eu tenho com Deus, porque ele não iria conhecer o evangelho que eu conheço, que eu sou da geração passada ainda. Então ninguém ia se salvar, porque o evangelho daqui para frente, ele não seria mais puro, e já não está. O que acontece é que tem pessoas que pegou o verdadeiro evangelho e ainda está vivo, que é eu e você. Mas as próximas gerações, se Deus não abreviasse o tempo da vinda de Jesus, nenhuma carne se salvaria mais. Se passasse ainda, pelo menos, vamos dizer, 20 anos. 20 anos daqui para frente, ninguém se salvaria mais. Porque não ia conhecer o verdadeiro evangelho. Iam morrer essas pessoas e nunca iam ter um verdadeiro encontro com Jesus. Então Deus viu essa imundícia que está nas igrejas e no mundo, abreviou logo o tempo. Vai, anticristo, vai reinar logo e pode perseguir esse povo, porque é o pior povo de todos os tempos. Deus abreviou esse tempo, o tempo da grande tribulação. Mandou logo, vai logo, acontece. Porque senão ninguém mais vai se salvar. E aí nós estamos vivendo nesse tempo aqui, ó, gente. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Tem muita gente que não pega na Bíblia para ler e diz assim: mas o anticristo vai enganar os escolhidos. Eu vejo muita gente lá no meu Instagram dizendo isso, e diz que é crente. Não pega na Bíblia para ler esse texto. Aqui não está dizendo que vai enganar os escolhidos. Está dizendo, se fosse possível, os falsos profetas e os falsos cristos enganariam os escolhidos. Enganariam, mas não tem capacidade de enganar os escolhidos. Porque os escolhidos bate o olho e já diz: esse é falso profeta. Esse não é o meu Cristo. Você vê aqui, ó, nas redes sociais, né, aqui no Brasil já tem 3 Cristos. Tem 3 homens aqui no Brasil dizendo que ele é Jesus, que teve que nascer de novo para endireitar a verdade. Olha, um infeliz desse não tem nem temor a Deus.
não é salvo. E ele está arrastando multidão. Vai no canal desse infeliz. Falei de um aí no meu canal. No meu primeiro canal, na Apocalipse 1. Mostrei um aí. E tem um monte de pessoas seguindo. Mas por que está seguindo? Porque não é salvo. Porque a Bíblia diz que se fosse possível, enganaria os salvos. Mas não engana os salvos. Só engana aqueles que não é salvo. Então essa é a geração propícia para poder o anticristo aparecer e dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Messias, esse Jesus de vocês aí é apenas um profeta. E ele vai fazer questão de trazer Jesus de volta, mas não o nosso Jesus, é um outro homem se passando por Jesus e fazendo milagres. Viu? Esse Jesus que vai vir, ele vai estar junto com o anticristo, tá? Ele não é o nosso Jesus, não creia nisso. Ele vai fazer milagres, porque a Bíblia está falando em Apocalipse 13. Foi dado poder para esse falso profeta que vai vir aí, o poder que o anticristo tem, o mesmo poder, né? Ele vai ter. E a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2 que o anticristo vai ter poder mesmo de fazer prodígios, viu, gente? Prodígios. Ó, aqui, ó. Deixa eu ler para você. Gente, que calor. Ele com todo o poder, engano da injustiça para aqueles que perecem, creiam. Porque esses não receberam a verdade do amor da palavra de Deus. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que esses sejam julgados e não se tornem inocentes. Ah, sou inocente. Não é, porque lá vai estar. O dia que você aceitou a marca da besta, o dia que você adorou. Então, meus irmãos, eu estou trazendo aqui uma breve mensagem, porque o meu celular está perto de se descarregar. Deixa eu até ver aqui, gente. Ixi, tá quente demais o celular. É para que vocês tenham mais compreensão dos fatos, tenham mais compreensão de onde vem o anticristo e vocês estão atentos a esses sinais que estão acontecendo agora. Tem muito vídeo aí no meu perfil, que na verdade eu tenho 2 canais, a Nave Apocalipse 2 e a Nave Apocalipse 1. No canal 1 tem muito vídeo que é importante você ver, principalmente vídeos que falam do Mardi, vídeo que fala do número da marca da besta, para você ter compreensão. Muitos vídeos para você não ficar acreditando nessas teorias que surgem por aí. Agora que o Papa está doente, está todo mundo inventando teoria. Ah, o Papa é o 8º rei, né? Você está vendo alguém falar isso? Mas não é, não é. Quando esse Papa aí chegou no poder, a internet bombou, dizendo que era o 8º rei. Vocês não lembram? Quando o outro morreu, disseram que ele era o 8º rei, que ele ia ressuscitar. Passou anos e anos, o homem não ressuscitou, acharam outro 8º rei. Aí, como esse daqui não se tornou o 8º rei, porque não é de Roma que vai vir, aí eles estão dizendo que é o próximo. E eles vão atrás de teoria, mas eles não vão na Bíblia. Só fica dizendo que é o 8º rei, mas não tem. Não é que é do 8º rei, é o 8º império. E quem vai estar reinando é o próximo, o 8º império é o anticristo, por isso que se torna o 8º rei. Entendeu? O próximo império é o império do BRICS. Que esse poder do BRICS vai ser dado ao anticristo. Mas o BRICS, irmã Nábia, não tem nenhuma chance de reinar, mas porque você não vê. Você não vê pela lógica da palavra. O BRICS significa tijolo. Tijolo é feito de barro. E o que é o BRICS hoje? É uma cúpula que está aí trazendo toda inovação ao sistema financeiro. Logo, logo, o BRICS vai criar uma nova moeda, ou seja, um novo dinheiro, dinheiro do BRICS. E esse dinheiro que o BRICS vai criar vai derrubar o dólar. Viu? Então, quando o BRICS conseguir criar uma nova moeda, se torna a moeda reserva dos Estados, a moeda reserva do mundo, porque hoje a moeda reserva é o dólar dos Estados Unidos. Então, o BRICS vai derrubar esse dólar como moeda reserva. E aí todas as nações já estão migrando para o BRICS, vão ficar usando apenas a moeda do BRICS para cotação, para qualquer coisa relacionado a sistema financeiro, que eu esqueço a palavra.
Então, quando o BRICS tiver essa moeda, ele dará esse poder do BRICS ao anticristo, que é o que está escrito em Apocalipse 17, no versículo 12. Esses 10 reis, que são as 10 nações do BRICS, eles têm o mesmo intento do anticristo. De quê? De governar. E eles vão receber esse poder por 1 hora. Qual é o poder? O poder do dinheiro, de mandar. Quem manda hoje em todos os dinheiros é o dólar. O dólar é que está em cima. É quem manda. Então, é os Estados Unidos que tem o controle do dólar. Então, quando o BRICS cria essa nova moeda, o dólar vai ter uma queda bem grande. Parou de ser moeda reserva. E aí começa a valer o BRICS. É daí que vem a marca da besta, viu, gente? É do BRICS que vem. E aí essas 10 nações do BRICS dá esse poder ao anticristo, que na minha visão é o líder do Irã. Que o líder do Irã também está dentro do BRICS. Irmã Nábia, mas o BRICS era só 10 nações, agora tem várias. Pode ter 1000 nações, mas a Bíblia está dizendo que é só 10 que vai dar o poder. Só 10, as outras não vai dar. É só 10. E as 10 que dá o poder, só fica no poder 1 hora depois disso acontecer. Depois vem reis, presidente dessas mesmas nações que não gosta do anticristo e vai tentar tirar esse poder dele. E é por isso que vão lutar contra o anticristo durante os 3 anos e meio do reinado dele. Porque ele tendo já o poder do BRICS, o que falta para ele? Que é o poder do sistema financeiro. O que falta para ele é apenas tomar Israel. Aí ele começa a reinar. Então o BRICS é o próximo império que vai vir reinar sobre todas as nações. Na lógica das pessoas que não compreendem a revelação do Apocalipse, eles dizem que não tem lógica o dólar deixar de existir, não tem lógica o BRICS fazer isso, não tem na nossa visão humana. Mas se você puder compreender um pouquinho de revelação, é você ler e você já vê o cenário acontecer. Entendeu? Então, nós estamos vendo o quê? O BRICS dizendo que vai criar a moeda. O BRICS já está dizendo isso. Falta só o tempo determinado disso acontecer, porque para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um tempo. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, ó, Apocalipse 6, a irmã citou aí, do cavalo branco. Esse cavalo branco tem alguém sentado sobre ele, e foi dado para ele um arco. É esse poder que ele tem. O arco serve para quê? Para usar uma flecha. A flecha que ele vai usar é o dinheiro, o sistema financeiro, para acertar o alvo. E o alvo é nós. Depois que ele ganha o poder, aí vem a marca. A marca está escrita lá em Apocalipse 13, no 18. É o nome de um homem, é o número de um homem e é uma marca. São 3 coisas. Tá? Não vem só uma coisa, vai vir 66. Não vai esperando só isso, não. Vai dar uma lida no texto. Aquele que tem entendimento, sabedoria, calcule o número de um homem. Tem que achar o homem que tem um número, que é o Mahdi. Mahdi é o único homem em toda a história que se passa por Messias, que foi profetizado pelo falso profeta, que vai vir governar o mundo durante 7 anos, né? E que tem um número próprio, que é o número 12. Que inclusive o 12 é o número das 12 tribos de Israel, que somando 12 vezes 12 dá 144. Fazendo analogia aos 144 mil de toda a tribo de Israel que vão ser assinados na testa. Olha só, existe coincidência nisso? Não, existe revelação. Como está escrito em Apocalipse 7, que Deus vai assinar na testa o número, vai assinar na testa esses 144 mil, o anticristo também fez isso. Eu vou com o número 12, porque com o número 12 eles vão me aceitar, e aí é só eu colocar o selo, a marca, porque já está profetizado que vão ser marcados. Só que quem marca os 144 mil é o anjo de Deus. É aí onde o anticristo vai se passar pelo anjo. Eu sou o anjo. Né? Está escrito em Apocalipse 13 que ele vai marcar na testa. Olha só como ele pegou a profecia, distorceu para favorecer a ele. Por isso que não tem uma lógica de você inventar um outro anticristo. A história do anticristo tem muito mais cabimento sendo o Mahdi islâmico. Existe, não é só um contexto, existe uma história por trás disso. O anticristo ele tem que ter uma história, tem que ter profecias a respeito dele.
Tem que ter uma religião, tem que ter um povo que está esperando ele. Tem muita coisa atrás disso. Não é só eu achar que fulano, o nome Macron significa Emanuel e ele vai ser o anticristo. Não tem nada a ver. Porque ele é o oitavo, que não sei o quê, que o nome dele somando isso e aquilo. Não é isso, gente. Isso é teoria. Tem que estar escrito, tem que fazer lógica na história. Ele tem que ter uma história, ele tem que ter um legado, né? Vamos dizer assim, porque o Mahdi, no mundo muçulmano, ele tem um legado dele. Prometeu vir reinar na terra durante 7 anos e trazer paz e exterminar os judeus. Ele prometeu. Por quê? É uma religião que prega vingança, derramamento de sangue. É totalmente dos profetas, né? Diferente dos profetas de Deus. E se você for inteligente, depois você começa a analisar esses nomes árabes que apresenta nas bandeiras, tá? Nas bandeiras do povo muçulmano, vocês vão ver uma coisa. Eu vou ler aqui, ó, gente. Na bandeira lá dos Houthis, na bandeira dos Houthis está escrito exatamente aqui, ó. Está escrito em árabe. Está escrito, deixa eu botar um zoom aqui. Lá na bandeira dos Houthis está dizendo assim: Alá é grande, morte à América, morte a Israel, maldição sobre os judeus, vitória do Islã. Na bandeira do Irã está escrito: Alá é maior. Por isso que quando eles matam, eles expressam essa expressão, Alá é maior. O Alá, gente, é isso aqui que o profeta Daniel profetizou. O profeta Daniel falou exatamente assim, ó. E esse homem, ele fará conforme a sua vontade. Se levantará, se engrandecerá sobre todos os deuses. E até contra o Deus dos deuses do céu fará coisas incríveis e será próspero. Até que a ira se complete. Ira de quem? Eles têm ira dos judeus, até que tudo isso se complete. E porque aquilo que está determinado, ou seja, profetizado, será feito. Deus vai deixar ele fazer. Porque Deus profetizou sobre ele. Ezequiel profetiza a chegada dele. Ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo ele se engrandecerá. Mas aos deuses da fortaleza em seu lugar honrará. E com a ajuda de um deus estranho. É um deus estranho, ou seja, não é o nosso Deus. Esse Deus, Alá, para nós é um Deus estranho, porque ele não é igual ao nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas o seu Deus, ele mata. Não, ele mata porque ele é o dono da vida, ele não manda matar. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo para você matar. Existe texto que você não deve matar. Que a primeira lei que Deus ordenou a Moisés foi: não matarás. Né? Não matarás. Então, é totalmente diferente do nosso Deus. Por isso é considerado por Daniel aqui um Deus estranho, né? Mas os deuses das fortalezas honrará em seu lugar. Ele aver-se-á com castelos fortes, com auxílio de Deus estranho, aos que reconhecer ele. Ao que reconhecer ele. Reconhecer ele o quê? Reconhecer ele como um Messias. Multiplicará a honra. Multiplicará porque ele está reinando. Então, ele tem todo o poder de multiplicar a honra, ou seja, de fazer honras, de declarar aquela pessoa um príncipe, um governador. Ele multiplicará a honra. E fará reinar sobre muitos, entendeu? E ele também repartirá a terra por preço. Qual é a terra que ele vai repartir? Toda a terra? Ele vai sim ser dono de toda a terra, porém, aqui está falando de Israel, porque ele vai invadir Israel. Então, ele vai tornar aquelas terras de Israel a grande Babilônia. E a Bíblia fala que ela vai estar o que? Adornada aqui, ó. Como é que vai estar a grande Babilônia? Quando ele tomar Israel, ele vai adornar aquelas terras
Ela vai adornar com púrpura, escarlata, adornada com ouro, com pedras preciosas, pérolas, e na sua mão tinha um cálice de ouro. Ele vai ter todo o dinheiro para adornar a grande Babilônia, e por ali ser a sede do seu governo, ele não vai permitir qualquer pessoa morar na terra que é dele. Ele vai repartir aquela terra com preço caríssimo. Além dele ter todo o controle das coisas, ele ainda é ganancioso. Né? Então, o que a Bíblia está profetizando, tanto em Daniel como Ezequiel 38 e Ezequiel 39, fala muito a respeito da guerra de Gog e Magog. É essa guerra aí, onde começa o reinado do anticristo. E para alguns judeus, alguns judeus acreditam que o Messias só vem governar em Israel quando acontecer a guerra de Gog e Magog. Então, esses judeus têm tudo para adorar o anticristo, porque o anticristo sairá vitorioso sobre essa guerra, né? Então, a Bíblia fala assim, que alguns judeus adorarão sim, porque eles vão tentar entender que aquilo ali estava profetizado e que aquele homem é o verdadeiro Messias, e por conta disso eles vão adorar o anticristo, mas não é todos, porque a Bíblia fala que aqueles que conhecem o seu Deus não fará isso, mas fará proezas. Ou seja, por que quem conhece o seu Deus? Porque o anticristo vai dizer, eu sou o Deus, eu sou Deus. Mas o povo de Israel, que conhece verdadeiramente quem é o seu Deus, não vai adorar o anticristo como Deus. Por conta disso, serão escravizados durante 3 anos e meio. Né? Assim como o Hamas, né, gente, levou muitos judeus e ainda estão lá sendo cativos até hoje, magro, esse povo lá passando necessidade. E aí vai acontecer tudo isso de novo, né? Oh, meu Deus, o homem vem dizer, oi, eu sou ateu. Um problema seu. Eu não estou aqui para convencer você do contrário. Você escolheu ser ateu, que seja. O pessoal pensa que todo ateu vai encontrar alguém para tentar debater com ele. Vai vendo. Quer ser ateu, seja. O problema é seu. A irmã comentou aqui, deixa eu ver aqui. A irmã Mara Regina está dizendo: arrebatamento significa matar, ceifar, destruir tudo que fala de Deus. Arrebatamento não é ceifar, não, irmã. Arrebatamento não é matar também, não. É retirar com pressa. É tirar, arrebatamento. É abduzir. A palavra mais correta é abduzir. Você está aqui, saiu daqui. Matar, ceifar é outra coisa. Deus não vem matar a gente, não, gente. Não, Deus não vem nos matar para poder ir para o céu. Não é não, tá? Então, gente, essa é a live de hoje. Aqui nesse canal, no Apocalipse 1, os comentários parou. E a coisa descarregou aqui. Os comentários parou, fica travando. É porque vocês sabem que agora tem muçulmano vindo aqui nas minhas lives e eles ficam denunciando a live, aí trava, entende? Mas eu não vou parar de pregar por conta que tem aqui, não. Nós somos livres para falar de quem quiser. Não estou aqui convencendo ninguém muçulmano a aceitar Jesus, não estou botando uma espada no pescoço deles, igual eles fazem, né? E obriga as pessoas a se converter ao Islã. A gente se converte a Jesus como Salvador, reconhece Jesus como Salvador por amor, não é a força, não. Religião à força não é uma religião por amor. É o mesmo que você casar à força. Se casar à força, você vai com ódio. Você se casar à força, você vai sentir raiva daquela pessoa. Que vai ser tudo forçado. Mas quando você se casa por amor, você se dedica por amor. Tudo que você faz é por amor. Então, por Jesus, a gente vai por amor. Não é por a força, não. Né? Não é por a força. Então, a gente serve a Jesus porque Ele nos escolheu. Ele olhou para nós e nos amou. Antes de nós nascer. Só pode compreender isso quem tem Deus na vida. Ele nos amou, nos gerou e nos chamou. E nos fez conhecer a verdade antes da mentira. Isso que é amor.
Eu louvo a Deus por ter nascido no Brasil, por ter nascido em família cristã. Porque eu conheci a verdade. E na verdade eu estou. E mesmo tendo conhecido várias outras mentiras que pareciam com verdade, eu não saí da minha verdade. Porque Deus me selou. Ninguém pode ver, mas eu estou selada para ser de Deus. Deus me chamou para pregar essa palavra. Agora, aqueles que são de Deus, eles vão entender essa palavra. Porque só pode compreender isso quem tem Deus na vida. Aqueles a quem o Espírito Santo falar. Porque Jesus fala isso exatamente para os seus discípulos. Quando Jesus pergunta para os discípulos, o que é que as pessoas dizem de mim? Aí Pedro diz, Jesus, algumas pessoas estão dizendo que tu é Elias, que ia vir. Outros estão dizendo que tu és um profeta. E Jesus diz assim, e tu, Pedro, o que que tu dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, não foi por carne que tu sabe disso, mas porque Deus te fez saber. Foi Deus. Tudo que nós sabemos até aqui é Deus. Igual eu aqui, eu não teria condição de pregar a palavra de Deus e entender toda essa palavra como entendo agora, se não fosse Deus que tivesse me dado essa graça. Isso é uma graça. Graça é algo que nós recebemos que não dá nem para explicar. Eu recebi a compreensão da palavra por graça. Deus achou graça em mim e me derramou na minha mente, no meu coração, a graça da sua palavra. A sua graça me alcançou. Isso que é graça. A graça que o povo dessa geração inventa, mas nós estamos na graça, não é mais pecado isso, não é pecado aquilo. Eles pegam a graça para transformar a graça numa oportunidade de pecar. Mas eles não transformam essa graça numa oportunidade de crescer espiritualmente, de falar de Cristo, do amor de Cristo, de ganhar almas. Então isso não é graça, isso é uma desgraça para a sua vida. Pecado, ele nunca é uma graça. Pecado é a maior desgraça que a pessoa pode escolher. Porque a única coisa que te aprisiona longe de Deus é o pecado. Independente de qual que seja o pecado. Ele te cega. Ele te cega e você não consegue ver. O amor de Deus, eu tô amarrando aqui o cabelo, gente, porque o calor tá grande. Aqui tá fechado. 32 graus, gente, ainda agora, em São Paulo. Minha gente, a paz do Senhor, muito obrigado, vocês que sempre assistem o canal da irmã Nábia. Depois você dá uma passada no canal do meu filho, tá na descrição do vídeo, o canal do Abias, tá? Escreve lá, ajuda o Abias. Ontem ele gravei ele cantando, tô ensinando ele a cantar, tá? E ele vai ensinando as coisas de Deus, para que você também ensine seus filhos. Tire um tempinho para os seus filhos, faça um culto com seus filhos. Treine os seus filhos, ensine seus filhos para ser de Deus. Tá bom? Agora parou o comentário, gente, em todos o canal. Meu Deus do céu. Fica travando. Maior é Deus. E o diabo não presta. E os filhos deles também não prestam. Deus tá vendo teu dedo, tu vai queimar teu dedo, porque tu fica denunciando o canal, tu vai queimar teu dedo por esses dias. Tu vai lembrar de mim. Ô, glória, ô, gente, Deus abençoe, meu celular tá descarregando, fica na paz do Senhor, minha gente.